Oi, pessoal, bora lá para a gente poder dar continuidade no nosso capítulo falando sobre a questão da oração, né? A gente tinha falado, então, só para dar uma noção de panorama, né? Nesse capítulo da oração, já falado sobre o papel da oração na espiritualidade teresiana, depois o que ela entende por oração. Foi no vídeo agora, a gente vai falar sobre os graus de oração, né? Então, a gente lembra que a definição da Santa Teresa d'Ávila sobre oração era de um ato de amizade, né? De uma relação de amizade com Deus, uma relação íntima que a gente trata sós com Ele, né? Com quem a gente entende, com quem a gente sabe que nos ama, né? Hoje, inclusive, o Evangelho fala sobre o convite que se faz, o convite que o dono da festa faz e ninguém quer chegar, né? Ninguém quer ir. E hoje, na liturgia toda, refletia muito sobre isso, né? Quanto a gente precisa amar mais a Deus. Desenvolver o nosso amor a Deus, né? Trabalhar mais a ponto de entregarmos quem a gente mais ama para Ele. A leitura hoje de Juízes falava sobre isso, sobre um pai que entrega a filha que ele mais amava para Deus, né? E aí eu estava pensando quanto a gente precisa amar a Deus, desenvolver esse amor para a gente poder fazer isso de coração, né? Se entregar de coração, entregar o nosso bem mais precioso para Deus, né? Que Ele possa nos auxiliar nesse trato de amizade e de amor, né? Que a gente vai desenvolvendo por Ele. Bem, graus de oração. Então, agora a gente vai falar, Santa Teresa vai falar sobre graus de oração, né? A gente pode dizer que é o grau de amor, o grau de intimidade que a gente vai tendo com Deus, né? A oração, que para Santa Teresa é o exercício essencial da vida espiritual, deve normalmente se desenvolver e progredir com ela em perfeição. Ela se mantém fiel à sua definição, que põe em relevo o trato de amizade com Deus, como elemento essencial da oração. Vai julgar a perfeição da oração pela qualidade desse trato de amizade, né? Quer dizer, pela qualidade da atividade do amor sobrenatural e seus efeitos de virtude e união. Então, ela vai julgar quanto mais julgar essa gradação, né, esse grau de oração, pela qualidade do amor que nós temos para com Deus, né? E que Deus vai respondendo para nós, né? A qualidade da atividade do amor sobrenatural, os efeitos de virtude e união, porque o amor que a gente tem é de um ser natural para um ser sobrenatural, né? E aí ela fala assim, ela faz uma comparação com um jardim, né? Ela fala, existe 4 maneiras de regar um jardim. Parece-me que é possível regar de 4 maneiras. 1. Tirando a água de um poço, o que nos parece um grande trabalho. 2. Tirar água com nora e alcatruzes, movidos por um torno. Assim, o fiz algumas vezes. Dá menos trabalho que a outra e produz mais água. Então, existe um instrumento aí que consegue tirar água de uma maneira, mas eu imagino que é aquelas cordas que você vai fazendo, né? Você vai puxando que dá menos trabalho. 3. Fazê-la de um rio ou arroio, um rio. Rega-se muito melhor. A terra fica bem molhada. Não é preciso regar com tanta frequência.
e o jardineiro faz menos esforço. Essa é a terceira maneira de se regar o jardim. E a quarta maneira, contar com chuvas frequentes. Nesse caso, o Senhor rega sem nenhum trabalho nosso, sendo esta maneira incomparavelmente melhor do que as outras. Então, ela vai fazer a gradação da vida de oração na comparação dessas quatro formas. Uma, tirar água de um poço com balde. Segunda, com um instrumento que ajuda o balde a puxar melhor. Terceiro, com um rio. E quarto, com chuvas. Tá? Vamos lá. A Santa explica a sua comparação. Pode-se dizer que começam a ter oração, apanham a água do poço, o que é muito trabalhoso, como eu disse, porque eles têm de cansar-se para recolher os sentidos. Algo que, como não estão acostumados a concentrar-se, requer muito esforço. Eles devem procurar pensar na vida de Cristo e nisso cansa-se a mente. Isso é começar a tirar a água do poço e queira Deus que este não esteja seco. Ou seja, o início da vida de oração exige esforço. Exige um horário que você tem que parar, exige você pensar, se concentrar, exige trabalhar as distrações, né? Exige um esforço inicial para a gente poder começar. Falarei agora do segundo modo de tirar a água que o Senhor do jardim ordenou. Agora quero tratar desse modo aplicado à oração, que chamam de quietude. Isso é uma forma de oração de quietude, né? Que é no você. O Paulo Ricardo fala isso no curso de oração, né? Quando você começa, você vai fazendo a lectio, você vai fazendo a meditação da lectio, né? E aí você começa a desenvolver uma oração. Depois, o primeiro passo é você entender o que Deus está falando contigo. Você vai entendendo, você vai se habituando a essa forma de oração, vai se habituando a essa forma de como Deus está falando contigo e que aquilo vai aplicando na sua vida e isso vai trabalhando. Daqui a pouco, você começa a fazer uma forma de oração em que você começa a ter uma oração mais afetiva. Não é mais somente o que Deus fala para ti, através da palavra que a palavra fala para ti. Quem fala para você? E o que aquela palavra te toca? De maneira que você começa a rezar e de repente só uma frase já te faz parar e sentir, né? E você começa a ficar mais na presença, desejar mais quietude, silêncio, né? Para sentir a presença de Deus naquela palavra, no que Ele diz para você. É uma forma diferente, é uma forma de mais intimidade, né? Quero tratar desse modo aplicado à oração, a que chamam de quietude. Isso é o recolhimento das potências dentro de si, para uma alegria mais prazerosa com o contentamento que se obtém. Mas essas potências não se perdem nem ficam adormecidas. Só a vontade se ocupa de modo que, sem saber como, se torna cativa, apenas dando consentimento para que Deus a encarcere. Você recolhe os sentidos. Você não fica pensando, você não fica maquinando, você fica mais quieto, né? Recolhendo os sentidos, recolhendo as potências da alma, recolhendo a inteligência, recolhendo. Você não fica pensando tanto, né? Você recolhe mais em silêncio. Você começa uma vida mais contemplativa. Vamos agora falar da terceira água. O Senhor quer ajudar o jardineiro aqui de uma maneira em que ele quase é o jardineiro, encarregando-se de tudo. É o sono das potências, que nem se perdem de todo, nem percebem como agem. Né? As potências da alma, então, se dormem. Né? A gente já não usa mais as nossas potências. Eu
imagino, o Paulo Ricardo, ele fala que das primeiras às terceiras moradas, até chegar às quartas moradas, é um trabalho muito mais nosso do que de Deus. E das quartas para cima é um trabalho muito mais de Deus do que nosso. Das primeiras é mais árduo, a primeira e a segunda é mais árduo, né? É o nosso exercício, é o nosso movimento de ascese, né? E das quartas moradas para cima é a mística, né? É Deus que faz. A gente faz muito pouco. É Deus que faz em nós, né? E ele está dizendo que as terceiras moradas, eu imagino, se não for isso, depois eu corrijo para frente, tá? Mas eu imagino que ele está falando já de nível de mística, né? Do que Deus já vai entregando, porque esse rio é ele que vai trazendo, né? A gente não tem que fazer esforço para o rio chegar, né? É o sono das potências que nem se perdem de todo, nem percebem como agem. Quando a quarta água cai do céu, a alma sente, em meio às delícias mais profundas e mais suaves, um desfalecimento quase total. Aqui é entrega, né? A alma se entrega, a alma se deixa, né? Esta quarta água provoca às vezes a união completa ou mesmo a elevação do espírito, na qual o Senhor nos colhe a alma. Quase morreu aqui, né? Como as nuvens colhem os vapores da terra, afastando-a por inteiro dessa. Perde até... Eu imagino que assim, entra no estado de êxtase, entra no estado de contemplação. É o que São João da Cruz vivia, pelado, sujo, com fome, e estava numa situação horrível e assim, em êxtase de oração, quando estava preso, enfim, no quarto. Ou também um pouco que Pedro e Paulo, do que Paulo vivia, louvando a Deus, adorando a Deus, e naquela prisão, né? Naquela prisão para ser morto, né? Então, eu acho que são essas comparações que me vêm à cabeça para poder falar sobre isso, né? E imagino que seja dentro desse nível, né? Na altura em que Santa Teresa escreveu o Livro da Vida, ela não tinha ainda chegado ao matrimônio espiritual, né? A classificação das orações que apresenta no capítulo anterior, mais exata e mais nuançada, mais pormenorizada e mais completa. Porque aqui ele estava falando, esse texto é do Livro da Vida, né? O primeiro livro que ela leu. Ela não tinha escrito Castelo Interior ainda, né? O Livro das Moradas. E aí ela fala: sendo a oração um trato de amizade com Deus, né? E por decorrência, o fruto de dupla atividade de amor de Deus pela alma e do amor sobrenatural da alma por Deus, é um duplo amor. Deus ama a alma e a alma ama a Deus. Deus ama a alma e faz com que a alma ame a Deus, né? Santa Teresa distingue duas fases no desenvolvimento dessa dupla atividade. Na primeira fase, Deus manifesta o seu amor mediante um auxílio geral ou uma graça de caráter ordinário concedida à alma. É a própria alma que mantém a iniciativa e a parte principal da atividade na oração, a primeira fase. Na segunda fase, intervindo na oração por um auxílio particular cada vez mais poderoso, Deus afirma progressivamente o seu senhorio sobre a alma e a reduz pouco a pouco à passividade. Nos capítulos anteriores, a gente estava vendo que Deus vai dando do seu amor para nós como um sol que irradia o calor, e essa alma fica aquecida e deseja ter a Deus. A alma é passiva e aí ela se torna ativa. Ela se torna ativa na busca de Deus, do centro, desse sol, dessa união com Deus. Então entra uma atividade da alma, né? Deus empresta o seu amor, a alma deseja estar com Deus, e aí a gente entra num movimento de ascese, a gente entra num movimento de
de aproximação com Deus. Posteriormente, então, quando chega num certo momento, Deus vai cada vez mais tomando a frente. Deus vai cada vez mais progressivamente colocando seu senhorio sobre a alma. E aí a nossa alma vai simplesmente sentindo. A gente vai cada vez mais sentindo, cada vez mais se deleitando, se deliciando, né? Tem uma comparação que ela faz da criança no seio da mãe, quando ela está amamentando o bebezinho. Tem momentos que o neném suga, que é ativo, né? E chega um momento que ela só para porque o leite vai descendo, que ela só vai sem esforço nenhum, ela fica entregue no colo da mãe, só recebendo o leite, né? Recebendo. E a oração ela vai entrar um pouco dentro desse sentido, que vai chegar uma hora que a gente simplesmente vai receber de Deus as graças, né? Essa união com Ele, né? Deleitando disso, né? Então, na segunda fase, intervindo na oração por um auxílio particular cada vez mais poderoso, Deus afirma progressivamente seu senhorio sobre a alma e a reduz pouco a pouco a possibilidade. A primeira fase diz respeito às 3 primeiras moradas no castelo interior. Então, confirma o que eu estava falando, que é o movimento de ascese, movimento ascético, né? A segunda fase abrange as 4 últimas moradas mais interiores. A oração de quietude, segunda água, e o sono das potências, terceira água, as orações contemplativas e imperfeitas fazem parte das 4º moradas. Então aqui, ó, ele está falando da oração de quietude, que é a segunda água que ela fala, e o sono das potências, a terceira água, e as orações contemplativas imperfeitas fazem parte das 4º moradas. O 4º modo de regar o jardim, que compreende uma gama inteira de orações de união, cada vez mais perfeitas, é estudado com grande cuidado e maravilhosa riqueza de pormenores nas 5ª, 6ª e 7ª moradas, né? Que é são as últimas, o último nível de oração, né? Que é a oração contemplativa perfeita. Certo? Ao considerar a classificação dada pelo Livro da Vida, poderíamos acreditar que o progresso na oração se fundava, ao considerar a classificação dada pelo Livro da Vida, a primeira das que ela vai fazendo os comparativos das águas, poderíamos acreditar que o progresso da oração se fundava na intensidade dos efeitos sensíveis e na diminuição do esforço da alma. Então, quanto mais intenso a gente sentia na oração e o esforço da alma, quanto menos esforço a alma vai fazendo, é que vai se gradando, vai se aumentando o nível de oração. No castelo interior, Santa Teresa não considerou senão a qualidade do amor e a excelência dos efeitos produzidos. Ela muda a classificação. Ela diz que uma oração é mais elevada quando animada por um amor divino mais qualificado. E que a qualidade desse amor se afirma por uma maior eficácia sobre as atividades humanas que ele deve regular e submeter a Deus que habita a alma. A oração será perfeita quando na alma transformada pelo amor todas as energias estiverem constantemente fortes e dóceis, à disposição das delicadas moções do Espírito de Deus. Ou seja, à medida que Deus vai agindo em nós, né? A oração ela vai ser mais perfeita à medida que Deus vai agindo em nós. À medida que Deus vai agindo, vai tomando a alma, vai fazendo com que a alma exerça essa intimidade e vai tendo essas experiências, né? Quanto menos a alma faz, e mais Deus faz pela alma, né? Ó, aqui tem uma nota de rodapé
que a primeira, quando ele fala aqui, ó, da segunda fase, né, que é as outras 3 maneiras de regar o jardim. Ela fala aqui, ó, no castelo interior, Santa Teresa não distingue mais como grau especial da oração esta terceira água ou sono das potências. Provavelmente muito impressionada num primeiro momento pelos efeitos desta oração, de intensidade sensível notavelmente maior do que aqueles da simples quietude, apercebeu-se mais tarde, numa visão mais precisa e mais completa de todos os graus de oração, que o sono das potências era apenas um transbordar nos sentidos dos gostos divinos da quietude, e como união imperfeita podia ser acoplada à quietude. Ela vai falar de oração de quietude, mas isso também ele vai explicar mais para frente. A gente vai falar mais sobre o nível de oração de quietude, tá? Mais para frente a gente vai. Mas o que eu acho que é importante nesse capítulo, pelo menos o que eu entendo, é quanto mais Deus vai tomando a alma e vai fazendo por ela. Um caminho inicial de ascese, mais duro, mais disciplinado por nós mesmos, e depois um caminho que Deus vai fazendo pela alma, e a alma vai ficando mais passiva no processo. A gente mais recebe do que dá. Amém? Amém, gente. Fiquem com Deus e bora lá fazer as nossas práticas de oração e o nosso caminho de intimidade com Deus. Beijo no coração.